Enfim, e era um pouco dessa estranheza de se sentir um pouco estrangeiro aqui e de também se sentir estrangeiro lá, eu imagino, né? Eu tenho alguns amigos que ainda estão lá e que foram e voltaram, e porque era muito angustiante. É estranho estar falando do passado porque a gente vive um momento muito semelhante, né? E a gente continua muito nessa desespero. Quer dizer, a gente tem uma esperança de tentar voltar a retomar as coisas e acho que a gente tem que ser resistência e acreditar que a gente daqui 20 dias ou um pouco menos a gente consiga retomar. Mas esse momento particularmente a gente não conseguia, porque havia como há agora um problema de grana muito grande, a gente não tinha possibilidade e a gente não conseguia enxergar uma possibilidade de trabalho. Então era mais fácil, por exemplo, se colocar como alguém que fosse lavar pratos lá fora, que foi o que muita gente da minha geração fez, e depois construir coisas por lá, do que efetivamente ficar aqui com a sua profissão, né? Quando esse filme é lançado, no meu caso, por exemplo, para contextualizar, eu era fotógrafo da Folha de São Paulo aqui. Eu devia ganhar R$ 35 por diária, que eu fazia como freelance. Eu almoçava umas coxinhas ali, no final das contas não sobrava quase nada. Então era uma desesperança que eu consigo enxergar agora em 2022 e talvez houvesse um pouco mais de afeto, coisa que os últimos 4 anos foram também suprimindo esse afeto, né? Eu acredito que ali entre 90 a 95 as coisas elas estavam caóticas, mas existiu um desejo de construção de uma nação democrática, né? Agora eu percebo que há uma legitimação em não ser democrático, uma luta para que a gente possa manter os espaços democráticos ativos, né? Então é um pouco isso, acho que contar, assim, trocar essa ideia no sentido de que eu estava ali quando lançou e eu estava ali no momento em que esse filme foi gestado, né? E talvez eu possa falar um pouquinho depois sobre o fato dele funcionar tão bem em preto e branco e no tipo de escolha de preto e branco que foi pensado para esse filme, que ele não é um preto e branco clássico, na verdade ele dialoga lá com o preto e branco do cinema novo, ele é extremamente contrastado propositalmente, né? Pra vocês terem uma ideia, o modelo de película que foi usado lá atrás vai ser usado para esse filme. Por quê? Porque não era só uma questão estética, era uma questão de grana mesmo, que é o que dava para viabilizar aí, tá? Mas eu já falei muito, né? Enfim. Continua o contexto, né? Vamos trazer um pouco mais de contexto. O Sandro levantou aí. Testemunho histórico. Foi testemunho registrado. Eu basicamente sou testemunha histórica dessa história que está acontecendo. Eu creio que a sensação que vocês provavelmente sentiam na época, que é de se sentir órfão, estando no seu país, eu creio que eu e a Lara nos sentimos exatamente assim, porque eu particularmente não consigo enxergar um futuro de fato. Eu faço faculdade com um medo tremendo, porque eu realmente não sei se daqui 25 dias eu vou conseguir fazer alguma coisa. É um tanto angustiante assistir o filme, porque você fica se vendo ali numa situação que está ocorrendo novamente, mesmo não estando em outro país. Talvez a ideia é que se encaixa basicamente com o filme todo, que é eles estão em outro país, mas ao mesmo tempo fala do Brasil, né? As pessoas que ficaram aqui, as pessoas que foram e ainda estão aqui. É basicamente isso. Eu acho que a sensação é muito espelho daquela época e agora. Tem uma comparação que é assustadora, assim, o número de pessoas que foram embora naquele período, né? Cerca de 900 mil brasileiros deixaram a pátria, sua terra, nesse momento inicial. Tem uma coisa que é importante,
e nós tivemos a epidemia que levou embora. Esse momento, para quem tinha 20 e poucos anos, a gente foi vendo um monte de amigos morrerem de AIDS. Eu perdi vários. Então, quer dizer, é acessar uma memória extremamente... E agora a gente teve a Covid, né? Mais uma Sim, pandemia. é o tempo todo. Eu acho que dá para relacionar os dois governos, né? Acho mais forte. Dá para relacionar tanto a história lá que eles viviam com o Collor e o jeito que ele se colocou no poder, no governo, né? E tá muito baixo aí. Tá, fala mais pertinho. Com o que a gente está vivendo agora e essa questão do cinema mesmo, né? Que é o que, igual você falou, que é o que nos preocupa estudando essa área aí. Porque, como você falou da Embrafilme, né? Que foi uma coisa que acabou, então diminuiu a produção e esse filme é a volta, né? Então a gente está nesse processo de novo, de perdendo os meios de distribuição, precisa, né? O próprio Walter Salles, né, em perspectiva, recentemente fez uma comparação do Collor com o Bolsonaro. Né? Identificou em ambos essa vingança de ambos em relação ao setor cultural do país. Né? Acho que é bem claro, bem evidente. Apesar que tem outra faca, outra lâmina dessa história, ou outro lado da moeda, que é o próprio Collor extinguiu a Embrafilme, que já andava muito mal das pernas, estava praticamente extinta, né? Era um zumbi, infelizmente, obviamente. A década de 80 foi bem cruel, né, no setor cultural. Mas, no caso, o próprio Collor, o governo dele já deixou as bases para as leis de incentivo. Né? Então, de certa maneira, ele destruiu um lado e deixou um certo legado. Né? Estou falando que o Collor foi maravilhoso, porque não foi não, tá, gente? Mas, assim, esse é um dado curioso, que as pessoas esquecem, geralmente. Né? Isso que, na verdade, fomentou, e aí, lógico, que teve depois o Itamar Franco, né, que assumiu e tal, deu essa continuidade. E aí veio o Plano Real, aí o Fernando Henrique, aí reestruturou mesmo o país e pôde repensar e reconstruir, né, o país e o cinema, né, brasileiro também. Mas em perspectiva, assim, o próprio Walter Salles coloca como alternativa o quê? O que ele já tinha experimentado, que era o modelo europeu, né? Principalmente o modelo francês, em que a TV ajuda a manter essa cinematografia nacional, né? Porque todos estamos diante do cinema hegemônico, né? Do processo histórico, que se estabeleceu no mundo inteiro, obviamente, e não tem outra saída. Qualquer outro país que não seja o país hegemônico economicamente tem que se defender, né? E aí o sistema europeu funciona até hoje. Muito bem, obrigado. Então, demorou para o Brasil, né, tomar uma iniciativa nesse sentido. E não ficar dependendo também só dos governos. Né? Tem um aspecto aí que eu acho que é legal. Algumas pessoas ascenderam depois desse filme, Luiz Melo, né? Mas tem toda uma geração de atores que aparecem, que estão ali, o próprio Luiz Fernando, que eram pessoas super atuantes na coisa do teatro independente e que estão aqui nesse filme. Depois algumas vão ascender, outras vão continuar. Por exemplo, a Beth Coelho é uma pessoa que passou pelo mainstream, mas ela continua aí com as suas atividades, né? E eu acho que a gente também não pode deixar de falar da Daniela Thomas, porque o recorte estético do filme é dela, passa por ela. E é interessante que o mencionando Alves, ele tem... Nossa, eu lembrei, vendo o filme eu lembrei na hora. Claro, o Walter Salles teve essa trajetória de começar com documentário, né? E depois ele foi fazer publicidade, né? Principalmente no Rio de Janeiro. E aí ele fez a campanha do cigarro free. E é justamente ele que faz a mesma estética que usa aqui no Terra, tá na propaganda do free, é preto e branco também. Nossa, eu lembrei, fiquei chocado. Nossa, ele estava justamente trazendo essa referência estética da publicidade para o cinema. E dialoga com Terra em Trânsito
em vários momentos. Total. Câmera na mão, vários momentos. Vai. Eles falam muito que o filme foi feito com uma produção muito pequena, né, pela questão que estava acontecendo na época. E eles falam muito de pessoas que estavam lá porque realmente interessava toda aquela história. Então, eles falam de 20 pessoas, acho. E aí isso é muito da hora, assim, ver. E as pessoas lá de Portugal, acho que essa cena que eles entram lá no hotel, que tá um corredor, né, de portas e tal, de apartamentos, aquelas pessoas realmente moram lá, então tem essa coisa aí também das pessoas que quiseram fazer parte, mesmo que não estivesse totalmente envolvida, né, então isso é bem legal. Gostei. É algo que o Walter Salles e a Daniela comenta em umas entrevistas que ele deu ano passado para a SP Cine, é que é um tipo de filme que possivelmente não seria feito na época de hoje. Eles mesmos falam que o governo atual é bem mais, vamos dizer, difícil. Ele é pior, né? Ele é realmente mais complicado de executar um filme livre, como foi feito Terra Estrangeira, do que... É um cinema autoral, né? É interessante porque o primeiro longa do Walter, que é a Grande Arte, ele traz essa estética da publicidade de uma maneira bem complicada, né? No primeiro filme, obviamente, né? O primeiro filme de diretores geralmente é assim, mas mesmo com um livro, né, instigante para adaptar, e é confuso, é uma estética bizarra, tem parte da equipe que é estrangeira, então fica uma coisa assim, sem pé nem cabeça, né? Bem exótico, né? E eu acho que isso deve ter marcado ele. Não que seja um filme ruim, né? Mas ele tem muitos problemas, E acho que ele resolve isso de uma vez, né, com o Terra. Eu acho que ele se encontra, né, com o Terra, na verdade. Porque pela temática, pela identidade dele também, essa de desterro, né, porque ele, né, é brasileiro, mas cresceu em Washington, depois em Paris, depois foi trabalhar, né, foi estudar economia, voltou para o Brasil para estudar economia, e aí depois foi fazer audiovisual na Califórnia. Quer dizer, ele já é um ser ambulante, né, deslocado. E ele, a partir do segundo filme, acho que ali se encontrou e são temáticas que você vê na obra dele completa, né? Eu acho que ele pode até se dizer bastante estrangeira, né? É curioso que mesmo ele não estando fixado aqui no Brasil, os filmes dele, em particular, são bem brasileiros. Mesmo os estrangeiros, né? Ele tem uma pegada muito pé no chão de filme brasileiro, apesar de ser filmes grandes, por exemplo, Central do Brasil, ou Na Estrada, que são filmes grandes, é sempre filmes que parecem estar muito cientes do que ele quer passar, mesmo alguns, e esse Na Estrada não ser tão emblemático quanto Central do Brasil, ele ainda se mantém muito pé no chão ali, de você ver que foi muito bem gasto tudo que foi investido. Estrutura, né? Eu acho que isso vem muito da experiência do documentário dele, né? Essa coisa de deixar a realidade participar do filme, né? De colocar isso, de se imprimir no filme, né? Bom, na verdade a gente pode ir mais longe, né? Porque ele tem influência do realismo italiano, muito forte, do Wim Wenders, né? Na verdade, o Wim Wenders, ele é um cinema novo alemão, ou seja, Manuel Weig, que chegou na Alemanha e também no Brasil. Então ele tem essas duas camadas, né, transitando ali de referência muito forte. Você falou da construção que ele iniciou com um documentário. O filme, ele transita bastante nisso, né? Porque, pelo que eu e a Lara estudou sobre a produção do filme, ela foi um filme muito coletivo. É raro o cinema é uma produção coletiva, mas não ao ponto de o estagiário interferir no roteiro do diretor. E nesse filme ocorreu. Teve muito isso. Até Daniel Thomas?
Não, a atriz. Fernanda Montenegro. Fernanda Torres. Torres. Filha da Fernanda. Ela que trouxe a música do filme, né? Ela estava cantando durante o intervalo ali da gravação e Daniela viu e falou, vamos jogar toda essa parte do roteiro fora Final, né? e Final escreveu fora. o final. E é uma música que é perfeita, Clássico, ela conta né? a história do Clássico, filme todo. Sim, sim. A gente pode ir pro filme agora, né? Em si, né? Analisar mais o filme. Falando da música, de novo, ela fala do exílio, né, que é o que eles fazem lá. E tem a questão do navio, que foi o que deu o início ao roteiro, né? Foi o que o Walter Isso, fala. o Walter fala que viu uma foto de um navio encalhado em Cabo Verde. Eu não sei se esse navio é o Eles foram Pro. E que deu, aí foi o estalo para criar a história toda. Foi a partir do navio, que é uma das cenas mais emblemáticas do filme. Mas não só essa música, mas a trilha sonora em si, né? Tem as partes lá mais de drama, que tá o Igor, o nome do cara. Ele falando lá das coisas feitas de madeira lá, que eram do suor, que agora são só memórias, que, enfim, essa parte aí tem aquelas cenas lá mais dramáticas, tem um piano, assim, bem... Então acho que não é só essa música da Gal, mas toda a trilha sonora lá contribui totalmente para as cenas, né? Então, é performance, né? Porque na verdade é do Vani Salomão e do Gerson Macalé. Isso. Aliás, É um clássico. tem uma coisa curiosíssima sobre essa música. Essa música não tem... É atemporal, né? Não, a letra fala assim, eu não preciso de muito dinheiro, ponto. Aí a Gal no show Fatal, ela coloca graças a Deus. Então ela entra como autora da música só por essa frase. E o Ali Salomão e o Macalé odeiam essa frase, mas ela ficou. Tanto que As regravações todas usam. tanto que o Macalé, quando toca, não tem essa história de graças a Deus, enfim. Mas eles, que graças a Deus, na letra, uma letra pesadíssima, doloridíssima, e aí ela bota assim, graças a Deus. Então, é uma curiosidade dessa letra, né? É a participação dela coautora por conta dessa única. Enfim, E foi, de certa forma, o impacto desse filme, né? As regravações da nova geração. E tem a música, e tem o fato da Amália Rodrigues, né? Que é Por Vontade de Deus, que é um clássico do cancioneiro português. Foi gravado até pelo Caetano Veloso também. Que é um clássico, aí é um clássico, né? Assim, que várias pessoas já gravaram, inclusive no Brasil. E a trilha do Zé Miguel Do Wisnik, que é professor na Letras da USP, né? E assim, é um cara da parceiro semiótica constante do Walter Salles. Sim. Né? Então aquela trilha do Central do Brasil, que o povo chora e chora. dele também. Dele também. O Jackson Morenemal também. Também. As gravações. Que tem as coisas dos violoncelos, Sim. das violas, né? Exatamente. Do Ou seja, é uma equipe que trabalha, na verdade, faz Sim. tempo. Né? Várias parcerias deles. Sim. Assim como da fotografia. Aí vamos falar do Walter Carvalho. Vai lá, Jeff. Por favor. Ela torna o filme atemporal em função de desconstruir a ideia de cor. Então, assim, tá lá, e você entende que é um recorte histórico ali daquele período, mas ao mesmo tempo é atemporal. Tem algumas ruas ali que são ruas, né? Sobretudo a fotografia urbana que você tem, que são coisas que, se bobear, você passa lá e tem quase nada de mudança. Então, a ideia de se trabalhar e de se criar a linguagem do filme em preto e branco tem a ver com essa ideia de ser atemporal, de atemporalidade. E ele é muito contrastado, ele parece ter sido todo fotometrado errado em vários momentos. Porque, por exemplo, quando você tem cenas de sombra, você não tem vestígio nenhum de informação de luz. É uma sombra fechada. Aí quando entra no céu, é um céu que você não tem vestígio nenhum de cinza.
né? Então as cores são extremamente contrastadas. E aí eu acho, mas isso que é uma ideia de você dialogar lá com o Glauber e com o Barretão, Cara, eu acho que ele fotografando tudo. Sim. Deus e o Diabo lá em 60 É cinema novo e é também noir, cara. Eu acho não tem muito sem noir só esse filme. o que é iluminado artificialmente é extremamente noir. Muito noir. Mas as coisas que ele trabalha com luz natural, tá conversando lá com o Barretão e, né? Aquele plano final aéreo lembra o final do É o final do Deus e o Diabo, né? sim. Total. Não, e aí ele substitui o Villa-Lobos pela Gal e pelo Salomão e pelo Macalé. E falei de fotografia. Não, mas eu falo mais um pouquinho de fotografia, que assim, eu queria destacar algumas cenas, porque assim, nos filmes do Walter Salles, eu sinto que a fotografia é um dado importante, lógico, mas você não fica tanto na cabeça com cenas icônicas, assim, visualmente, eu acho. Porque ele tem uma câmera mais solta, eu acho, por causa dessa coisa do documentário. Mas esse filme me surpreendeu, revendo agora, como que ele é formalista em vários momentos, enquadramentos de estilo. Clássicos. Tanto que ele cita o Robert Frank, né, como influência nos enquadramentos. Eu falei, nossa, como parece o Walter Salles. Porque ele foi um dos únicos brasileiros que entrevistou o Frank, né? Então tá naquela série lá que a Manchete exibiu. Desculpa. Tá na série que chama América, que no YouTube tem algumas coisinhas que a Rede Manchete exibiu nesse período que nós tínhamos 20, 21 anos, que a gente também queria ir embora, a gente tá, né? E aí ele entrevista esse fotógrafo fundamental suíço-norte-americano, que é o Robert Frank, que era o cara da fotografia urbana, né? Mas é um formalismo todo quebrado, né? Porque assim, tem muita coisa de Cartier-Bresson que você vê. Sim. Então ele compõe os pontos de fuga, com as perspectivas todas quase que cartesianas em alguns momentos, e depois ele quebra tudo isso com movimento. Classicão. Eu destacaria assim, a presença do Milcão ali, com aqueles flashes, né, o tempo todo invadindo o apartamento. É bem noir aquilo. Nossa, cara, é lindo. E é muito morar em São Paulo. Sim, identifica bem. E a morte trabalhada dessa maneira, né, que ele fez, aquilo é genial. Né? A ideia é usar fotograficamente esse tema. Remete o tempo inteiro. Né? Aqui eu ouvi melhor o som do trânsito, que eu não tinha ouvido muito bem pelo computador. Tá legal, né? Bem legal. A mixagem intensifica bem isso, essa coisa dessa São Paulo viva, né, daquela região. Aquela cena do chuveiro que vai, né, invadindo, e aquilo já é uma prévia da viagem dele, da navegação e do passado. E da tristeza, né? Tudo, exatamente. Mas ali já começa a temática visual. Eu não tinha visto isso no Walter Salles, entendeu? Eu fiquei surpreso. A questão da foto, a Lara já falou, da influência. E o noir, né? Aquela cena final do violino lá, do violinista cego, e a queda e pisando, né? Aquilo é Kubrick. A própria Daniela Thomas admitiu isso. É o final do Grande Golpe. Quem assistiu o Grande Golpe do Stanley Kubrick, o final só que em vez de ser o diamante, é dinheiro que voa. Mas e além de lembrar, na verdade, os russos. Aquele plano é bem dos russos. Né? Da construção do sentido, exatamente. Né? Da repetição. Né? Achei incrível isso. E também tem muito Nouvelle Vague, né? Aquela cena do carro, né, dela brincando com a arma, totalmente apostado ali do Godard. Aquele contra-plongé andando, que tem as árvores, assim, igualzinho à abertura do Apostado. E vai pipocando, né, as influências lá, fazendo essas situações, é uma coisa muito interessante. Que acaba gerando essa coisa do filme de autor, né? Sim. Esse mix, que é inevitável. Parte do cérebro. E outra, de novo, permite a realidade entrar no filme, Exato. daquele período. Né? Não só um roteiro fechado, hermético, não. Um processo aberto, né? Uma equipe coesa, mas participativa. Então. Um filme de baixo orçamento que
Chega nessa qualidade aí. Ainda falando sobre o preto e branco, talvez não seja isso, talvez seja só coisa da minha cabeça por conta de pesquisa muito recente sobre o período que ocorreu, que se passa o filme. Durante a campanha do governo Collor para se eleger, ele tinha um discurso de trazer a cor para o Brasil ser colorido. É basicamente atualizar o país, essa forma do preto e branco ser algo do passado, trazer cor. Talvez o filme tenha essa pegada do preto e branco também, exatamente para se contrapor a essa ideia do colorido que o governo traz, mas ele traz um país que não é colorido. Tornou o país preto e branco. Tornou o país mais preto e branco, mais isso, 880 basicamente. Ou você tem ou você não tem. Não existe um processo de ascensão de ninguém mais, porque todo mundo ficou limitado a basicamente nada. Você não pode fazer nada. Você sabe que o Collor, que era o imbrochável da época, ele convocou a população. Mas é que, enfim, hoje aconteceria o contrário. Sobretudo aqui em Ribeirão Preto, nessa região do estado de São Paulo, quer dizer, do estado de São Paulo inteiro, eu acho. Mas ele convocou a população para sair todo mundo de verde e amarelo, e a gente saiu daqui de frente do Pedro II, todo mundo de preto, foi até a Independência, com um mar de gente usando roupa preta para homenagear e atender o pedido do imbrochável do período, que era para que a gente saísse de verde e amarelo. Hoje, as coisas se repetem. Primeiro como farsa, primeiro como farsa e agora como não piada, como desastre, né? Enfim. Você falou do Minhocão, e aí eu fui procurar, não estava lembrando muito da história, mas tem uma coisa que não queriam colocar, iniciar a obra, né, por entrar no meio lá das pessoas. Lugar nenhum, basicamente. E aí pega uma cena, isso a gente conversou até, né, que eu acho que a gente conversou, mas que pega várias cenas lá do Minhocão com vários carros passando, e aí quando a mãe dele morre, aparece sem nada, como se aquilo fosse mostrasse, né, morreu. E aí falando que tem a ver com arquitetura, que tem a ver com a minha mãe, ela me contou assim que em 95, né, que foi quando lançou, ela foi no cinema com a minha avó, e minha avó não gosta de filme brasileiro. E aí ela foi e não contou que era um filme brasileiro, e aí ela falou, nossa, então é isso que é o filme, isso que é o audiovisual, né, do Brasil. Então minha avó, que não gostava, ficou maravilhada com o que foi esse filme. Legal, né? Eu acho que é interessante destacar também assim, como esse filme ele transita entre gêneros, né? Então, do que eu percebi, aí claro que tem mais, mas pelo menos ele inicia como um drama, vira um thriller noir, né? Tem ação, perseguição, depois um road movie e termina praticamente musical, né? Então o Walter Salles fala de... Oi? Tem romance, sim, drama romântico. Mas o Walter Salles fala, ele chama de um cinema poroso, né? De porosidade, essa mistura de gêneros, de tornar isso orgânico durante o processo e tal. É bem de documentarista, né? Mais alguma colocação? Acho que a gente já vai terminar. Queria falar que, voltando na ideia da produção, ser uma produção em pequena escala, com artistas, e aí o filme fala sobre artistas, né? O músico lá que vai para Portugal para tentar lançar a carreira, mas não dá certo, vai para contrabando. E nós somos também, né? Então eu acho que queria deixar um apelo mesmo para a gente tentar decidir melhor o que vai sobrar para nós. E é isso que esse filme mostra, por ser tão atual, né? Mesmo que um tempo atrás.
No início eu disse sobre o sentimento que a gente sente de se sentir órfão. Acho que o filme traz bastante isso, né? Que é essa sensação de da falta de pertencer a alguma coisa em algum lugar. O filme retrata bastante a atualidade, né? Com essa sensação de não fazer... tudo que você faz parece não fazer muito sentido, ou não parece causar muito impacto. Eu creio que até um resquício do discurso atual, né, do governo, que é de retirar a importância de pequenos atos, mas que no fundo são atos gigantes, como votar, esses exemplos de estudar ciência. É tão difuso assim, é algo que ocorre só de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, né? Tem prefeitos de presidentes, mas que tem um impacto muito, muito, muito forte na sociedade, que é basicamente como assistir um filme que dura 2 horas, acabou, mas tem um impacto gigante, provavelmente ocorreu com todo mundo que quer fazer cinema e que vai atrás de fazer cinema, que tem aquele filme que você fala, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero, é com isso que eu quero impactar as pessoas. Que estou contando a minha história. Que foi quando eu tinha 6 anos, eu vi aquela reportagem. É um filme bem distante desse, até por conta da bilheteria mesmo, e de ser algo mais mundial, que é Titanic. Eu via as reportagens das pessoas esperando mais de 6 horas para assistir um filme de 3 horas no cinema. Eu ficava, tá, esse impacto aí, eu quero causar esse impacto nas pessoas, as pessoas ficarem no sol, esperando 3 horas para assistir um filme. Na época não tinha segurança nenhuma, anos 90. As pessoas ficavam em pé na sala, não sentavam na cadeira, ficavam sentadas no chão. Uma sessão que eu vi que ocorreu isso é com o Bacurau, aqui no Cine Cauim. Quando acho que o Sesc que trouxe o filme para o Cine Cauim, e aí que no dia seguinte veio os diretores para discutir o filme. É realmente muito impactante. Eu creio que eu senti a mesma sensação das pessoas que foram assistir na época. Por exemplo, meu primo foi assistir 14 vezes o filme, e toda vez que ele voltava e discursava, tipo, essa sensação de êxtase, de tipo... E é uma sensação de querer voltar toda hora pro cinema. Vários filmes eu assisti, tentando bater essa meta de 14 vezes assistidos no cinema, porque é realmente muito... como esse filme causa essa mudança assim, de percepção do tempo, né? Que ela traz um espelho, né? Como você falou, de algo que você viveu na época e algo que a gente está vivendo na época e que você está revivendo. É isso. Eu acho que eu vou encerrar, para abrir depois para perguntas, obviamente, dando os dados. Então, assim, é o que eu falei, 900 mil brasileiros saíram do Brasil naquele período deste filme. Hoje, atualmente, esse número é 4 milhões de brasileiros fora do país. Então, acho que isso já dá uma perspectiva de que não está legal, né? Não está legal, né? E que nós somos responsáveis por isso também, né? Afinal, nós que elegemos, nós representamos. Em todas as áreas, né? Não vamos falar só do executivo, não. Né? O legislativo anda bem complicado, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? A primeira parte já foi. Não é? Bom, gente, vamos abrir para perguntas então, por favor. Quem tem pergunta? Tem, João. Nada? Nenhuma, tchau, obrigado então. Gente, A presença de todos e todas. Super obrigado. Vamos continuar sendo resistência. Coragem, tem muita Opa. coragem. Muita coragem, gente. Fecha com
como a alma fechou a nossa colação. Então, 10 mais 3 beijos para todo mundo. Vamos falar abertamente, 13 beijos para todos. Dia 30, não se esqueça, 13 beijos para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado.